Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Henrique Oliveira, eu sou mais conhecido aí na internet como RenMC, eu sou rapper, também sou escritor e tô no YouTube já tem muitos anos aí, tenho um canal de gameplays aí no YouTube desde 2014, se eu não me engano. Sou fanático por futebol e torcedor do Coringão, rapaziada. E é por esse motivo que eu resolvi criar este canal, o canal Henrique Oliveira, pra falar sobre o Corinthians, né? É claro que não é o melhor momento pra eu criar esse canal pra falar do Corinthians, porque a situação realmente é bem preocupante. Mas, cara, como eu gosto muito de falar sobre futebol e acredito que neste momento que a gente está, precisamos de mais vozes ativas pra falar sobre o Corinthians, pra expor nossas opiniões sobre o Corinthians, porque o momento realmente pede, tá? Então, o canal vai servir pra isso, pra gente conversar sobre o Corinthians, pra vocês deixarem aí embaixo também o que vocês pensam sobre o Corinthians, porque a gente precisa, a torcida precisa se movimentar no atual momento aí do Corinthians, tá? Vamos falar sobre o jogo Corinthians e Fortaleza, o jogo de ontem. Mas antes da gente falar sobre o jogo, falar de tudo que aconteceu, eu quero deixar bem claro aí, dar um recado pra vocês, na verdade, sobre o canal, que, bom, eu ainda sou assalariado, né? Ainda tenho que receber via carteira assinada. E trabalho de madrugada, tá? Então, os jogos do Corinthians geralmente são à noite ou no fim da tarde. E pra mim fica meio difícil porque vai acabar o jogo da noite, por exemplo, eu já preciso ir dormir porque eu tenho que acordar rapidão pra poder trampar de madrugada. Ou joga no fim da tarde e eu preciso ir arrumar minhas coisas pra poder dormir e trampar no outro dia. Então, provavelmente, quase sempre, os vídeos sairão no dia seguinte do jogo. Que nem agora, né? Um exemplo. Teve jogo domingo, sai o vídeo na segunda. Então não é um pós-jogo, eu não vou fazer um pós-jogo, porque não tenho como, tá? Não tenho como gravar logo após e postar logo em seguida. No dia do jogo mesmo eu não consigo. Infelizmente vai acabar ficando pro dia seguinte, beleza? Então, vamos falar sobre o jogo aí, Fortaleza e Corinthians, lá no Castelão, né? Fortaleza jogando em casa contra o Corinthians. Fortaleza vice-líder e o Corinthians na zona de rebaixamento. Antes da gente falar de tudo que aconteceu no jogo, né? Vamos falar da escalação. Foi o Hugo Souza, vou tentar buscar aqui na memória. Foi o Hugo Souza, foi André Ramalho, Kaká e Félix Torres, Mateuzinho, Matheus Bidu, Charles, Rian, Rodrigo Garro, Thales Magno e Pedro Raul. Foi a escalação do técnico Ramon Dias para enfrentar o Fortaleza no 3-5-2. 3 zagueiros, 5 no meio campo e 2 espetados lá na frente, o Thales e o Pedro Raul, certo? Com 8 minutos de jogo, o Thales foi derrubado, aí deslocou o ombro e teve que ser substituído, né? Na hora que aconteceu, eu falei, cara, mano, se deslocou o ombro, é só pôr de volta que ele consegue voltar, porque é assim, é uma dor insuportável na hora, mas depois que você realoca o ombro, é como se nada tivesse acontecido, então ele poderia voltar pro jogo. Aliás, já peço desculpa aqui caso a iluminação não esteja muito boa, eu tô usando o microfone para melhorar pelo menos o áudio, mas a iluminação aqui no meu quarto é muito ruim, eu ainda vou procurar algum lugar pra poder gravar direito, tá? Então, voltando ao jogo. Ele foi atendido, levaram pro vestiário. E aí o Ramon Dias acabou substituindo pelo Coronado, né? Depois o Thales ainda voltou. E aí ficou na bronca porque ele queria ter voltado, né? Mas já tinha sido substituído. E eu também entendo o Ramon Dias porque o Corinthians estava enfrentando simplesmente o vice-líder do campeonato dentro de casa. E não podia correr o risco de ficar tanto tempo com o jogador fora, né? Então não dava pra esperar tanto assim o retorno do Thales. Então o Coronado entrou no jogo. Eu já quero começar falando sobre alguns jogadores que a torcida adora criticar, adora odiar, e que foram bem no jogo, tá? Começando pelos laterais, Bidu e Mateuzinho, que já tem um tempo que estão jogando bem, nas Copas jogaram bem e conquistaram a titularidade. Foram bem também no jogo de ontem, Fortaleza e Corinthians. Lógico, tudo dentro da capacidade deles, da limitação deles, eles não são craques, eles não são Roberto Carlos da vida, mas dentro do que eles conseguem, eles podem oferecer. Foram bem, tá? O Bidu bem agudo, bem ofensivo, e a gente precisa de mais apoio ofensivo, porque nosso ataque é horrível, então Bidu bem ofensivo, é bem verdade que perdeu aquele gol lá, né? Mas estava impedido, então tudo bem. Mas o Bidu apoiando bastante no ataque, Mateuzinho tomou algumas bolas, apesar de que sim, teve momentos bizonhos ali, teve um contra-ataque do Fortaleza, que o Mateuzinho caiu, né? Ele tava tentando fazer a cobertura, ele caiu, e não é a primeira vez que isso acontece. O Mateuzinho já caiu em vários contra-ataques de outras equipes aí. Não sei o que acontece com as pernas desse moleque. Cara, tem que dar uma... Tem que, sei lá, fazer um exame, ver o que tá acontecendo que ele cai, mano. Tá tendo um contra-ataque, ele cai. Mas tudo bem, fora isso,
Fora isso, ele foi bem no jogo. Ah, e desculpa a minha cadeira rangendo, tá? Porque, puta que pariu, a cadeira velha é assim que funciona. Bom, Mateuzinho e Bidu foram bem no jogo. Tá dentro do que eles podem oferecer, foram bem no jogo. Agora, o Charles, tá? O Charles que chegou e, ao meu ver, ainda não mostrou para que veio. Ainda não uma baita contratação. Também não considero um pé de rato, como muita gente considera. Mas no jogo de ontem jogou bem. Tomou bolas também, mas o mais importante, jogou pra frente. Sempre passe pra frente, sempre buscando o ataque. Que é o que a gente precisa, né? A gente precisa fazer gol. Charles foi bem também no jogo. E o outro é o Coronado, tá? Muita gente critica demais o Coronado. Eu entendo que é um valor alto, ele recebe 2 milhões e pouco por mês, que não joga todos os jogos. Eu entendo isso, mas, cara, ele é um jogador fora da curva, tá? O Coronado, eu não consigo lembrar de nenhum jogo ruim que o Coronado fez desde que ele chegou, tá? Então, e foi mais um bom jogo dele. Ele e o Garro jogando juntos foi muito bem também. É claro que não é todo jogo que dá pro Garro e o Coronado jogar juntos, a gente já viu isso. Em jogos em que o adversário for mais forte fisicamente, por exemplo, o Flamengo, que a gente vai pegar na próxima rodada aí, tem jogadores mais fortes, não dá pro Coronado e o Garro jogar juntos. Agora, se o time adversário deixa, né, se ele deixa a gente ter a posse de bola, como é o caso do Fortaleza, beleza, foi super bem, deu super certo os dois jogando juntos. Na teoria, o Coronado jogou na ponta, mas a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona. Já vou falar como é que ficou o esquema tático, pelo menos a minha visão aí do esquema tático, como que ficou. Então o Coronado jogou muita bola. Muita gente fala que ele não aguenta os 90 minutos. Ele praticamente jogou 90 minutos ontem. Ele jogou 90 minutos porque ele entrou aos 8 minutos de jogo. Ainda aí contando com os acréscimos, jogou 90 minutos o Coronado, cara. Então eu acho que ele é um jogador que merece entrar mais, merece mais oportunidades. Eu não sei o que tem entre ele e o Ramon que não põe ele pra jogar. Teve jogos que o Ramon podia colocar o Coronado e não colocou. Alguma coisa tem, mas eu acho que sim, o Coronado merece mais oportunidades. Eu não acho que vai ser nesse ano que ele vai deslanchar, mas o Corinthians, obviamente, se sobreviver a tudo desse ano aí, ano que vem o Coronado voa, cara. Eu tenho certeza absoluta que ano que vem, acostumado com o calendário brasileiro, com o ritmo de jogo, o Coronado voa no próximo ano, tá? Esse ano a gente vai ter que sim ter paciência com o Coronado. Mas, novamente, foi muito bem na partida, tá? Primeiro tempo, cara, foi meio apático. Não teve tantas oportunidades e tantos lances, né? A melhor oportunidade do jogo foi do lado do Corinthians, que o Coronado achou o Bidu na esquerda e o Bidu fez um cruzamento pro Pedro Raul isolar, né? O Pedro Raul literalmente embaixo da trave, ele podia ter, sei lá, batido de cabeça, de peito, de pinto, de qualquer forma possível, ele podia ter entrado com a bola pro gol. Ele mexe a canela e isola, joga a bola na lua, né? E foi a primeira e no primeiro tempo a única oportunidade de gol, mas a primeira oportunidade perdida aí que, porra, deixou todo mundo na bronca aí com o Pedro Raul, né? Aí beleza, vamos pro segundo tempo. O Ramon resolve modificar o esquema tático. Vai do 3-5-2 pro clássico 4-3-3, tá? No papel. Já eu explico como é que ficou em campo. Então, ele precisaria tirar um zagueiro, colocar um atacante e boa, já era. Uma ótima escolha pra mim, tá? Eu achei muito bom, uma boa escolha uma boa decisão do Ramon, porém as escolhas, né, as peças que ele colocou não foram das melhores, né? Porque ele me tira o Pedro Raul, coloca o Yuri Alberto, até aí beleza, até aí tudo bem, é o único centroavante que a gente tem. A galera fala, pô, colocasse o Giovani. Cara, o Giovani não é centroavante, tá? Eu não lembro de um jogo bom que o Giovani fez de centroavante. Então, não pede o Giovani de centroavante, porque ele não é bom centroavante. Ele é melhor nas pontas mesmo, tá? Então, Yuri Alberto no lugar do Pedro Raul era o que dava pra fazer. Agora, tirar o Félix Torres pra colocar o Romero foi o primeiro erro. Aí eu acho que devia ter entrado o Giovani. Giovani no lugar do Félix Torres pra jogar lá na frente, no 4-3-3. Mas não, ele preferiu colocar o Romero, não sei muito bem por quê. E depois ele tira o Rian e coloca o Ranieri, né? O Ranieri, cara, ele já não é mais aquele pitbull do meio campo que ele era quando ele chegou, né? O pitbull foi adestrado, né? O pitbull foi adestrado e ele não é mais aquele marcador, não é aquele cara que toma todas as bolas possíveis. E nesse jogo, o Rian e o Charles estavam bem, eles estavam jogando bem juntos. Então eu não vi a necessidade de colocar o Ranieri em campo. Ainda mais num jogo pegado, né? Pegado não, porque não estava tão pegado. O Corinthians foi superior em grande parte do jogo, mas um jogo decisivo como esse, né? O Ranieri voltando de lesão, não tinha ritmo de jogo. Não acho que foi a melhor escolha colocar o Ranieri em campo. Mas ele precisa jogar, ele precisa de ritmo de jogo. Precisa, beleza, mas se colocasse perto do final do jogo, sabe? Colocasse nos últimos minutos. Não direto do segundo tempo pra ele jogar o segundo tempo inteiro, entendeu? Então, não concordo muito com as escolhas. Achei a decisão boa, o 4-4-3 uma boa escolha, mas
colocar o Ranieri pra campo, eu não gostei. Tá, Ranieri e Romero, o Yuri era o que tinha, mas Ranieri e Romero, sinceramente, não entendi e não gostei dessas substituições. Também não tem muito o que fazer, né? Mas talvez não colocar o Ranieri, deixasse o Rian e o Charles e colocasse o Giovani, pronto, no lugar do Romero, beleza. Ou até mesmo, cara, eu já cansei de ver o Kaique da base, o Kaique Ferrari da base, lembra? O herói da copinha? Sendo relacionado e no banco de reservas em diversos e diversos jogos. E esse jogo, em que o Wesley não foi, porque o Wesley vai ser vendido lá pro Al Nassr, ele não leva o Kaique. Então, cara, eu não entendi. Não entendi. Era pra ter levado o Kaique, era pra ter colocado o Kaique pra jogar. Esse moleque precisa de mais oportunidades, ele não joga desde o começo do ano no time profissional, eu não sei porquê, tem que colocar o moleque pra jogar, porque a gente já viu que o moleque é bom. Ou se não fosse colocar o Kaique, colocasse o Giovani. Ou o Pedro Henrique até era melhor do que colocar o Romero, que sinceramente desapareceu. Ele não fez nada no jogo, eu não lembro do Romero tocar na bola, tá? Se tocou foi só pra tocar pra alguém de volta, porque ele não fez nada de importante no jogo. Então, na teoria a gente vai pro 4-3-3, mas na prática virou um 4-4-2, porque o Coronado, ele é um meia de origem, né? Então você escala ele na ponta direita, ele dificilmente fica lá, ele sempre vai cair de volta pro meio campo para jogar no meia. E não é ruim, que eu também gosto desse esquema aí. E jogou num 4, na prática jogou num 4-4-2. E aí a gente teve o show de horrores do Yuri Alberto, né? Teve o Charles, que deixou o Yuri Alberto cara a cara com o gol. Ele tropeça na bola, tropeça no zagueiro, tropeça nele mesmo. Eu não sei no que ele tropeça, mas ele tropeça e não finaliza. E ainda teve outros dois lances que eu não tô conseguindo lembrar agora como que foi a jogada, mas que foi um do Garro e outro do Coronado, que o Yuri perdeu também. Teve um lance também que o Yuri, eu não sei se foi um desses dois, mas teve um lance que o Yuri até que foi bem, mandou a bola por baixo do goleiro, só que o zagueiro tava esperto, foi lá e tirou. Se o Yuri tivesse batido com um pouco mais de força, o zagueiro não ia conseguir chegar e era gol. Mas, né, estamos falando de Yuri Alberto. Então, cara, o Corinthians pressionou, jogou muito mais do que o Fortaleza, é verdade. A gente dominou o jogo em grande parte do tempo. Só que o Fortaleza é um time que joga no contra-ataque. E quanto mais você pressiona, mais contra-ataque você cede, cara. Então é normal aquela escapada do Fortaleza, uma hora ia acontecer, cara. Um time que é acostumado a jogar no contra-ataque contra um outro que tá pressionando o tempo inteiro, essa escapada ia acontecer. Já aconteceu antes o lance do pênalti anulado, que na hora eu já falei, cara, não foi pênalti, o Kaká foi na bola. E aí, porra, a mídia, né, os narradores já falaram, pá, pênalti claro. Aí foi lá, o cara viu no VAR e não foi pênalti. Mano, a mídia realmente tem algo contra o Corinthians, e isso é verdade. Mas não foi pênalti, e aí eles chegaram de novo. Não consigo lembrar exatamente quem que estava envolvido no lance, mas se eu não me engano, o Ranieri foi um dos que simplesmente só olhou o Moisés passando. A zaga inteira errou, ninguém deu bote no cara. O cara literalmente, como disse o narrador, teve uma semana para pensar no que ele ia fazer. Ninguém deu bote no cara. O Hugo saiu muito cedo. Até aí eu entendo, porque nenhum zagueiro foi em cima, o Hugo tinha que sair mesmo. A Moisés só tocou pra trás. E o Iago Pikachu livre. Outra coisa que não pode acontecer. Ele chegou livre na área e marcou. Gol do Fortaleza, certo? Mas assim, eu não consigo nem culpar tanto o nosso sistema defensivo. Como eu falei, o time tava pressionando e logo ia ter a escapada do Fortaleza, que é um time que é acostumado a jogar no contra-ataque. Então, e por que eu não culpo tanto a defesa? Porque, cara, a gente pressionou desde o começo do jogo, mano. Se o Pedro Raul tivesse convertido a oportunidade lá no primeiro tempo, e o Yuri tivesse convertido umas 2 das 5 oportunidades que ele teve, o jogo ia estar 3-0 e esse gol não ia fazer diferença nenhuma pra gente, cara. Não ia. O Fortaleza ia ter feito um gol e a gente teria feito 3, não teria feito diferença pra gente. Ou se pá, talvez nem tivesse feito, porque quando você pressiona e converte, faz o gol, você joga mais tranquilo, você recua mais a linha de defesa, de ataque, quer dizer, né? De marcação, no caso. Então você recua mais, você cede menos contra-ataque. Então provavelmente o Fortaleza nem teria esse contra-ataque se a gente tivesse convertido, porque a gente estava buscando resultado, né? A gente estava indo para cima. Então, foi totalmente ineficaz. O maior problema desse time e o maior problema de todos os jogos que a gente jogou e que não ganhou, só empatou ou perdeu, foi esse ataque inefetivo, porque isso resvala na nossa defesa. Eu sempre falo para as pessoas com quem eu converso que a melhor defesa é o melhor ataque. Então, se você tivesse matado o jogo ali, nada disso teria acontecido, sabe? E isso fica muito na culpa de senhor Yuri Alberto, senhor Pedro Raul, senhor Romero, tá? Que não jogam nada, não servem pra ser jogador de futebol. Alguém tem que chegar neles e falar, mano, vocês não são jogadores. Vai ser operador de telemarketing, mas não vai ser jogador de futebol. Vocês não servem pra ser jogador de futebol, nunca deviam
ter vestido a camisa do Corinthians, tá? Nunca. Porque é inacreditável, cara. As coisas que acontecem é literalmente inacreditável. E se o Corinthians cai pra Série B, mano, se o Corinthians for rebaixado, eu ia dizer até que a maior culpa seria deles, desses jogadores. Mas não, a culpa é dessa diretoria, da diretoria anterior, senhor Augusto Melo, senhor Duílio, diretorias anteriores que contrataram esses caras, que parece que não sabem olhar pro mercado e ver quem pode e quem não pode vestir a camisa do Corinthians, entende? E isso vai pra conta deles, vai pra conta dessa gestão muito amadora. Eu acho que é a mais amadora que eu já vi, a mais incompetente que eu já vi. Teve acertos, o Hugo foi um baita acerto, Ramon Dias foi um acerto, apesar de ter jogado muito retrancado, foi um acerto, porque ele mudou o time. Mas teve que errar muito pra acertar. Por exemplo, insistiu com o Antônio Oliveira por muito tempo, cara. Via que a situação tava insustentável e insistiu por muito tempo. E mesmo assim, depois que mandou embora, que insistiu no Carille do Santos. Insistiu em arrancar o Carille lá do Santos. Até cogitou colocar o Rafael Larussa lá, que é o técnico do Sub-17, Sub-20, se não me engano, por aí, é o técnico da base aí. Cogitaram efetivar o cara antes de realmente ir pra cima do Ramon Dias, entende? E o Ramon Dias já tinha aceitado, isso que é pior. Ele já tinha aceitado logo de cara. Quando o Corinthians fez a proposta, ele já tinha aceitado. Então a gente podia ter tido o Ramon muito antes pra resolver esse problema. Entendeu? Muito antes o Ramon já podia ter chegado aqui e resolvido essa parada. Mas não. Teve que errar muito antes de mirar no Ramon. E o Hugo, o goleiro, a mesma coisa. Porque queria o Tadeu, queria o Santos, queria uma parte de outros goleiros que a gente não ia resolver a situação. Apesar de que eu acreditava que o Hugo não fosse resolver também. Eu e grande parte da torcida acreditava que o Hugo não fosse resolver e resolveu. Graças a Deus. Foi um acerto, mas também mais um acerto que teve que errar muito antes, né? Sem contar que, perdeu o Lucas Veríssimo lá no começo do ano. Ou também fica muito tempo insistindo nesses jogadores que estão na Arábia, que a gente sabe que não vai vir, porque são jogadores muito caros, com salários muito altos. É difícil pra caramba pra negociar com o pessoal da Arábia. Então, cara, perdeu muito tempo com esses jogadores e demorou demais pra ir atrás do plano B, sabe? Do plano B, que é importante, cara. Tomou uma negativa, já vai pro plano B, não fica demorando. O Corinthians não tem tempo pra perder. A gente tá na zona de rebaixamento desde o começo do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não tem tempo pra perder. Você não pode ficar à mercê de negociações. Porra, travou, vai pra outro, mano. Vai pra outro. Não é possível que não tenha mais jogador no mercado, entendeu? E mesmo quando traz os caras, eles não estreiam. Demora, não estreia. Tá aí o tal do José Martínez e o Hector Hernandes que não estrearam. Já estão uma semana no time e não jogam. Entendeu? Então, é muito amadorismo, sabe? E aí você me diz. É um time que deve 2 bilhões e meio. Cai pra Série B. Vai conseguir, me fala. Vai conseguir montar um time minimamente competitivo pra disputar a Série B? Que, porra, já cai demais o rendimento quando você tá na Série B. Esse time vai conseguir voltar? Me fala. Vai? Porque se cai, Yuri Alberto vai embora, Pedro Raul vai embora, até os caras que a gente gosta, o Hugo vai embora, Garro vai embora, Coronado vai embora, o André Ramalho vai embora, vai todo mundo embora, cara. Vai ficar só a gente. Só a gente que vai ficar sofrendo com o Corinthians. Entendeu? Então, é uma situação insustentável que precisa mudar urgentemente. Urgentemente, isso precisa mudar, tá? Eu espero, de verdade, que a diretoria pegue esses 20 milhões aí do Wesley, do Al Nassr, e traga um jogador bom, cara. Traga o Rollaser lá, do Benfica, que devia ter vindo no começo do ano e não veio, porque a diretoria não bateu o pé. Tudo bem que fosse difícil negociar na briga contra o Benfica, mas tentasse mais, sabe? Luiz Henrique poderia ter tentado mais, tudo bem, eu sei que é difícil, tá? Rollaser e Luiz Henrique seria difícil ter vindo por causa dos outros que estavam na briga, mas tentasse mais, sabe? Brigasse mais. E é isso, cara. Essa é a situação do Corinthians. A gente tá em 18º agora e o Fortaleza assume a liderança do Campeonato Brasileiro. A situação é muito crítica. A gente não faz gol, é sofrido pra fazer gol. Não temos a gente até tem bons jogos, a gente joga bem, mas não converte. E é aquela história, quem não faz toma. E é isso. Próximo compromisso aí é contra o Juventude, numa quinta-feira, Copa do Brasil. Já não sei mais o que pensar, porque eu até tentei estar confiante, tentei ter bons pensamentos positivos pra ajudar, pra melhorar a situação e tal, né? Porque a gente sabe que os nossos pensamentos também, a nossa vibe também interfere muito. Só que é difícil, cara. Com esse time é muito difícil. Eu só saio cada vez mais destruído a cada jogo, sabe? Mas, cara, vou fazer o máximo possível pra me manter confiante, pra que o Corinthians
pra ter certeza que o Corinthians não vai cair, porque o Corinthians é gigante, o Corinthians vai dar um jeito, o Corinthians não vai cair. Eu posso afirmar pra vocês, o Corinthians não vai cair, apesar de sim ser algo muito complicado, mas tem que ir pra cima, tem que mudar urgentemente a situação, beleza? Então é isso, deixa o seu like aí, inscreve, obviamente, se não for inscrito. Vamos ver como é que o Corinthians vai lidar agora, né? Se o tal do Héctor Hernandes e o José Martínez vão poder estrear, que sejam bons, que o José Martínez dê mais força nesse meio campo, que o Héctor seja brocador, que faça gol a rodo, que o Thales possa jogar mais. Pô, eu fiquei muito triste do Thales ter sido substituído. Então, que a gente tenha mais sucesso nos próximos jogos, né? Então, valeu, falou, fui. Até o próximo vídeo. E nunca subestime o Corinthians.